Canal Aberto. Oferecimento Marcelino Imóveis. 3327-1000. Olá, a partir de agora você assiste o programa Canal Aberto. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Maurício Aquino. Ele é médico veterinário e defende uma tese muito importante. É a tese dos caracóis africanos. Você não pode perder esse programa. Voltamos já. Maceió Atlantic Suites. Venha saborear nossa gostosa feijoada todos os sábados a partir do meio-dia. Pratos executivos com 3 opções à sua escolha. Maceió Atlantic Suites. 6 salas de convenções com capacidade para 500 pessoas. Maceió Atlantic Suites. Qualidade incomparável. ISO 9001 de tecnologia e conforto. Maceió Atlantic Suites. Aura Otacílio, Jatiuca. Reservas 2121-5656. E na internet maceioatlantic.com.br. Autopeças. Aqui você encontra peças para todas as linhas de veículos nacionais importados das marcas Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford, Honda e demais fabricantes, além de tratores, caminhões e ônibus. Confira nossa promoção de disco para tacógrafo. Rodrigues Autopeças. Atendimento personalizado. Ligue 2123-2506. Rodrigues Autopeças. Avenida Duval de Góes Monteiro, 1254, Tabuleiro. Pensou em peças? Rodrigues Autopeças. Aba Veículos. Venda de veículos seminovos, financiamento e troca. Aba Veículos. Carros de qualidade, procedência, além do conforto e bom atendimento da nossa equipe. Aba Veículos. Avenida Duval de Góes Monteiro, no Auto Shopping Maceió. Aba Veículos. 3202-7949 e 8898-9535. Saia de carro novo na Aba Veículos. Agência Brasil Turismo e Navegação convida você a participar da 10ª peregrinação dos alagoanos à Terra Santa em abril de 2012. Mais informações na Agência Brasil Turismo e Navegação. Fone 2126-0845 e Ricardo Neto Turismo, no térreo do Harmony Center, no Estela Maris. Peregrinação dos alagoanos à Terra Santa em abril de 2012. Uma viagem emocionante. FisioX, Centro de Diagnóstico e Tratamento. Na FisioX você conta com serviço de raio-x digital com a melhor qualidade na imagem e mamografia digital. Atenção gestantes, faça sua ultrassonografia com dupla colorido com as imagens gravadas em DVD. Fisioterapia e consultas ortopédicas. Aqui na FisioX você pode pagar com seu cartão Visa, Hiper e Master. FisioX, Centro de Diagnóstico e Tratamento, com preços populares. Avenida Fernandes Lima, 1881, Farol, em frente ao quartel do Exército. Fone 3317-1072. Estamos de volta aqui pela TV Maceió Canal 2 com o programa Canal Aberto. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Maurício Aquino. Ele é médico veterinário. Dr. Maurício, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Não, sou eu que agradeço, Hélio, porque eu vou ter a oportunidade pela primeira vez, eu acho que no país, de falar as coisas que realmente, com a veracidade realmente que ela merece. Primeira coisa, você é graduado em que área? Eu sou médico veterinário. Me formei pela Universidade Federal Fluminense em Niterói, lá no estado do Rio. Mas já fiz de Alagoas a minha casa, porque estou aqui há aproximadamente 25 anos. Então você é carioca? Sou carioca, sim. Está há quanto tempo nessa área, doutor Maurício? Eu me formei em 1984, eu acho que já tem bastante tempo, já estou quase na hora de me aposentar. Eu já devo estar aí com 24, 25 anos de profissão. Agora, os caracóis me interessam desde a década de 80, quando eu fui presidente da primeira Associação de Criadores do Brasil, a HRJ, no Rio de Janeiro, né? E essa entidade reuniu em torno de 200 pessoas que na época estavam muito interessadas em criar caracóis e ganhar dinheiro com isso, né? Prometia ser uma atividade muito lucrativa. Você é professor de alguma faculdade, Maurício? Não, eu sou aluno. Eu sou aluno do mestrado da UFAL em Ciências da Saúde.
né? E estou mais ou menos no meio aí do mestrado, mas o nosso projeto está indo muito bem, graças à nossa orientadora, a doutora Marília Goulart, que tem dado todo o apoio, todo o incentivo, muito embora seja este o tema, o caracol africano, um tema bastante polêmico. Me fale sobre o seu trabalho. Qual é o seu trabalho? Bom, no dia a dia eu trabalho na Kennel Veterinária, na Ponta Verde, ali pertinho da Igreja de São Pedro, mas a nossa pesquisa com o caracol africano tenta demonstrar as propriedades farmacológicas que o muco do caramujo tem. Ou seja, o que você pode fazer de útil, de aproveitável para a medicina, em benefício do homem e de outros animais, utilizando substâncias que estão presentes, no caso, no muco desse caramujo, que as pessoas normalmente acham que é uma coisa nojenta, que, enfim, preconceito puramente. Você falou da Kennel. Quais são os tipos de serviços que a Kennel oferece para os alagoanos? Quem já ouviu falar da Kennel, quem tem animal e já teve a oportunidade de passar lá, sabe que a gente faz de tudo. Falou em gato e cachorro, cirurgias, internamento, vacinações, consultas, exames, tudo a gente faz com pequenos animais. Agora você, como médico veterinário, cuidando dos animais, eu lhe pergunto, como surgiu essa ideia de caramujos? Me fale sobre isso. Eu tinha acabado de me formar quando o meu irmão me disse que escargot era uma coisa que podia dar dinheiro. E a gente está sempre correndo atrás de alguma atividade lucrativa. Na ocasião, eu comecei a estudar, a pesquisar e descobri que tinha outras pessoas interessadas no Rio e que a atividade ainda era muito incipiente, era muito primária. Esse já não é a espécie que nós criávamos lá no Rio. Esse é o caracol africano, que é, de acordo com a imprensa, uma grande praga, um terror em todo o país, e que, na verdade, hoje vocês vão ver que a coisa não é bem assim. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Tá certo. Agora me fale essa sigla aqui, essa nomenclatura AHRJ. O que é isso? A AHRJ é a Associação de Helicicultores do Rio de Janeiro. Foi a primeira associação de criadores de caracóis do Brasil, talvez até da América Latina, né? E eu achei muito engraçado que houve uma discussão entre a nossa associação e uma paulista, que foi criada logo depois, que quem era a primeira. Eu peguei o Estatuto Social com a data de constituição e consegui mostrar que a nossa tinha sido constituída uns 6 a 8 meses antes da paulista. Agora, doutor Maurício, o nosso país é um país pobre, nós sabemos disso, principalmente o nosso estado. Eu lhe pergunto, por que a criação de caracóis não deu certo no Brasil? Olha, existe a questão de hábito alimentar, né? Mas não foi esse o caso não, porque sempre tem uma minoria para se deliciar com o caracol. O grande problema foi que ela começou da maneira errada, né? Porque os primeiros criadores de matrizes que vendiam esses animais por um preço muito alto, eles eram vendidos à dúzia, começaram difundindo a ideia de que o caracol poderia ser criado em qualquer lugar do Brasil, independente de clima, de altitude, de latitude, enfim. Muita gente enveredou por esse caminho e no primeiro verão no Rio de Janeiro houve uma mortalidade muito grande dos animais. Eles adoeciam e morriam às toneladas, digamos assim. Foi aí que as pessoas começaram a perceber que criar escargot ou caramujo europeu não era assim tão simples, tão fácil. Você precisava ter condições de clima ideais para que ele pudesse sobreviver. E qual é o clima ideal? Bom, para essa espécie europeia são os climas serranos, em torno de 17... É um bicho bonito, né, que a gente está mostrando aí no vídeo, né? É bonito, é grande, um animal desse chega a pesar 200 gramas. 200 gramas. E o caramujo, o escargot francês, aliás, precisa de um clima ideal, daqueles encontrados em regiões serranas, entre 17 a 23, 22 graus. Agora, aquela pessoa que está nos assistindo que diz assim, eu quero entrar no mercado dos caracol. Eu quero criar, eu quero vender. Existe mercado para esse tipo de negócio, doutor? Olha, com essa grande mortalidade que nós tivemos no Rio de Janeiro na década de 90, no final da década de 80, muita gente se desestimulou. Hoje, nós temos um criador bastante conhecido em São Paulo, que continua firme desde aquela época e montou uma pequena indústria de conservas e compra toda a produção dos criadores no estado. Né? Então, se houver seriedade, desenvolvimento da atividade realmente com seriedade, com a intenção de se constituir uma cooperativa que tenha a condição de envasar, de enlatar o produto, de fazer conservas, aí a gente vai conseguir vencer o grande desafio que é justamente a comercialização.
E os consumidores? A gente diz assim porque as pessoas que vê os caracóis, que olham para eles, evidentemente não é todo mundo que tem a coragem de comer aquilo ali, né? Digamos aquilo ali, mas quem são hoje os consumidores que o senhor identifica no mercado? É curioso isso, porque nós temos duas parcelas antagônicas na sociedade. Um são aqueles gourmets, né? Aquelas pessoas que têm o hábito e o prazer de degustar comidas mais finas, mais sofisticadas, que a gente costuma dizer que é a minoria que tem dinheiro, né? E cultura, evidentemente. E, por outro lado, são os rurícolas nordestinos e especialmente do norte do país. Olha, estamos mostrando eles, né? Esse é o africano. Do vídeo. Esse é o africano, esse aí. Esse caracol aí, ele é comestível? Comestível. Se não fosse, eu não comeria quase todo fim de semana. Tá? E o que eu acho curioso é que essa população mais pobre, que sofre realmente com a questão da fome, na época da seca no Nordeste, eles se atiram à coleta de caramujos, de caracóis e já comem há centenas de anos. E o pessoal costuma dizer que no Brasil não tem hábito de comer. É porque não teve fome suficiente ainda para induzir a população a se aproveitar desse recurso. Ele é imponente, né, doutor? A gente vê aí, ele é imponente, é um bicho imponente, né? Uma das coisas que desclassifica esse animal, aliás, a única coisa, ao meu ver, que desclassifica de acordo com os europeus é a coloração, que dizem que ele é escuro, quer dizer, já entra aí também o preconceito contra a cor até nos caracóis. Agora, doutor, uma coisa que nós não podemos deixar de perguntar, o telespectador que está em casa está nos assistindo, e ele está dizendo assim, poxa, será que um dia eu vou ter que chegar no supermercado e encontrar esse produto para vender? O senhor, como defensor dos caracóis, o senhor sonha um dia chegar nos supermercados e encontrar esse produto à venda? Olha, eu não chego a sonhar porque eu já vi, né? O Palato, assim que foi inaugurado aqui, ele vendia. E hoje continua vendendo? Não, porque por conta da nossa moeda que valorizou demais, né? Aí ficou a um preço exorbitante. Uma dúzia ou duas dúzias de caracol europeu está em torno aí de 120, 110 reais. 110 reais? Uma dúzia? Uma dúzia. Enquanto isso, as pessoas estão pegando o caramujo africano aí no interior, fazendo um alarde que ele é uma praga, que não é comestível, que transmite doenças e enterrando as toneladas. Agora, uma coisa que fica curioso, eu estou curioso, acho que todo telespectador também, quais são os benefícios que os caracóis trazem para a saúde? Bom, primeiramente, o grande benefício é matar a fome. Né? E matar a fome de maneira correta, porque é um animal que tem propriedades nutricionais semelhantes ao peixe, a outras carnes nobres. Por exemplo, nós temos milhares de espécies de caracóis, mas a quantidade de proteína varia em torno de 18% a 21%, 22%. Isso comprovado cientificamente? Comprovado cientificamente. Tem trabalhos africanos, especialmente da Nigéria, em que dizem o seguinte, que um caracol pequeno, de porte médio, em torno de 25 gramas, eu falei que ele chega a 200, mas se você pegar um deles ainda na fase juvenil, com 20, 25 gramas, é o suficiente para matar as necessidades, para atingir as necessidades de 40% de uma criança de proteína por dia. Agora eu vou fazer uma pergunta que não está aqui na pauta, que é uma pergunta que o senhor encara passar para o telespectador como preparar um caracol desse? Sem problema. Pois não, fica à vontade, a receita. Bom, a coisa mais importante é primeiro a purga. O que é isso? É pegar aquele animal, de preferência longe dos bueiros, da rua, do esgoto, tá certo? Aquele que você tem no fundo de quintal, no seu jardim, no sítio de um amigo, etc. Pega esses animais, né, que têm uma aparência sadia e mantenha ele em jejum alimentar durante uma semana. Tá? Água à vontade, pode lavar todos os dias, para até tirando os dejetos, mas comida não. Por que isso? Porque ao longo dessa semana ele vai esvaziando o seu intestino, vai colocando para fora as fezes que estavam no seu intestino. E com isso você consegue fazer uma limpeza do animal. Né? Depois de uma semana você pega esse animal com uma escovinha, lava as cascas bem, né, dentro da pia mesmo. Depois que ele estiver limpinho, com as conchas livres de sujeiras e tudo isso, você põe uma panela no fogo, liga e joga os animais dentro. Quando começar a sair uma espuminha branca por cima, começar a surgir, aí está na hora de você começar a tirar ele da panela e a retirar esse molusco de dentro das conchas. Tá certo? Bom, tirou das conchas, está pronto para comer? Não. Aí ele vai para uma panela de pressão, onde você vai manter ele em cocção, em cozimento, durante pelo menos 20 minutos. Com isso, você elimina qualquer risco de contrair alguma enfermidade. É por isso que já é raro. O modo de preparo dele é muito, digamos assim, trabalhoso, né? Não é todo mundo que está preparado, então, para
conduzir esse tipo de alimento. Não acho que seja trabalhoso, não. É muito mais fácil você preparar uma dúzia ou duas dúzias ou 50 ou 60 animais. É muito mais fácil do que você ir no quintal, abater um porco, né, tirar o pelo, abrir o animal e viscerar e tudo mais. Sem falar que carne de porco no Brasil mata perto de 100 pessoas por ano. Esse caracol é gigante, né? Que a gente está mostrando aí. O pessoal chama de caracol gigante africano, né? Porque ele só não é maior do que o nosso nativo, o Megalobulimus, que é um caracol enorme, mais pesado que o africano. O problema é que ele se reproduz muito menos. Doutor, e o sabor dessa carne, o paladar? A pessoa que vai degustar um caracol, fala para o telespectador, ele parece com que tipo de carne? Essa pergunta me fizeram há muitos anos atrás no programa Sem Censura no Rio, foi até aquele empresário Ricardo Amaral das Noites Cariocas, né? Aí ele falou, olha, tem gosto de escargot, né? Não tem nada assim que se assemelhe muito a ele. Tem uma fazendeira aqui no estado de Alagoas que come muito aquele pomácia que já é de Rio, que é nativo brasileiro, que é de Rio. Ela disse que se assemelha muito ao sururu. Talvez seja um molusco aqui que a gente possa fazer uma comparação. Ele também pode ser preparado ao coco também? Pode, como se fosse uma muqueca, ao leite de coco, como se fosse um prato regional. Onde é que o senhor encontra hoje os caracóis aqui em Maceió? Bom, hoje, exatamente, nós estamos no verão, cai um pouco a infestação, né? Ele não gosta de calor, ele, para proteger do sol, ele hiberna, se enterra, ele só vai aparecer mesmo nas próximas chuvas, né? Então, eu acho que as pessoas já podem ir se estudando um pouquinho, se preparando, porque quando chegar as chuvas, vão encontrar muito caracol. Agora, o pomácia, que é essa espécie nativa que habita rios, lagos, esse você acha com frequência. E aí, em qualquer lugar de Alagoas, você encontra. O senhor falava anteriormente... O pessoal conhece como nome de aruá. Aruá. O senhor falava anteriormente, se referindo à questão da carne suína, carne de porco. Certo. Nós sabemos que a pessoa que contrai uma infecção por uma carne de porco, ela passa por um processo bastante complicado. Existe casos de infecção registrado, alguma toxina devido à ingestão dos caracóis? Olha, dizer que não existe casos de enfermidades transmitidas por ele é mentira, eu não posso dizer isso. Agora, eu posso dizer que é extremamente rara. No mundo inteiro, até hoje, desde 1945, nós só temos registrado 2.800 casos de óbitos por conta dessas doenças. Isso, gente, 2.800 é muito, mas a gente tem que levar em consideração, estatisticamente falando, que é desde 1945 em todo o mundo. Tá? A extossomose, por exemplo, que é uma doença transmitida por um caramujo brasileiro, nativo, mata em média 800 pessoas por ano. E ninguém está aí na imprensa, ninguém está aí nos jornais fazendo campanha para a erradicação desse caramujo. Ele é aquático, tá certo? Agora, em relação ao caracol africano, eu não considero que ele seja um problema. Na minha opinião, o caracol no Brasil é uma solução. Porque, por exemplo, o Brasil é o quarto maior país no mundo produtor de alimentos. É uma maravilha isso. Não, porque ele também é ocupa o sexto lugar no mundo em subnutrição. E por que essa lenda, que a gente vê que é lenda, que os caracóis são invasores perigosos? Está aí a imagem que nós vamos mostrar agora do seu blog, falando sobre isso. Essa imagem é interessante porque denota o seguinte, nós temos ali, é uma matéria que saiu num jornal colombiano, caracol africano perigoso invasor. Ele está mostrando ali duas cascas de Helix aspersa, que é um caramujo europeu, e uma lesma, associando essas fotos ao caracol africano. Quer dizer, isso não é verdade. Isso induz a população a destruir outras espécies de caracóis e lesmas que não são maléficas. Você está me entendendo? Então, isso vem acontecendo muito no exterior, especialmente na América Latina e também no Brasil. Outro dia eu entrei num blog, num site, inclusive da UOL, onde tinha lá um caracol africano ao lado de ovos de megalobulinos, que são ovos do tamanho de um ovo de codorna. Tá? Quer dizer, não é o ovo dele, essa foto foi uma foto montagem e as pessoas acabam confundindo e matando o que vem pela frente. Hoje nós criamos uma campanha chamada Aliança pela Vida, em prol justamente dos caracóis, dos caramujos e das lesmas nativas brasileiras, que estão sendo dizimadas em função desse terror que se instaurou na imprensa desde 2003,
contra o caracol africano, que, repito, nunca no país causou uma única enfermidade. Eu desafio qualquer pessoa que esteja me assistindo agora, que tenha algum caso diferente desse que eu estou dizendo, que conheça algum caso, que me ligue, porque até hoje, novembro de 2011, depois de 24 anos de introduzido no país, nunca causou uma enfermidade. Então o senhor afirma categoricamente que os caracóis não transmitem doenças? Não. Transmitem doenças, mas são raríssimas. 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 Quais são as doenças que eles transmitem, então? As duas doenças que normalmente associam ao caracol africano, uma é a meningite eosinofílica. Tá? No Brasil, nós tivemos recentemente, desde 2007 para cá, 4 casos registrados. Os 4 casos não foram causados pelo caracol africano. A imprensa cai em cima, pesquisadores até do Instituto Oswaldo Cruz no Rio se dirigiram ao local, coletaram todos os caramujos na ânsia de fazer o primeiro diagnóstico dessa doença pelo africano. E tiveram uma surpresa. Os 2 primeiros casos que ocorreram no interior do Espírito Santo, né, são frutos de uma lesma viva que foi dividida ao meio e comida num churrasco num fim de semana, numa disputa de hombridade. Ah, eu sou mais homem que você, não é, não é. Pega aquela lesma, desafio, corta. Na verdade, exatamente. Desafio, né? Depois de 20, 30 dias, os 2 tiveram meningite eosinofílica, tá certo? Não morreram, foram tratados e estão vivos. Em 2008, no ano seguinte, nós tivemos um caso na cidade de Escada, em Pernambuco, onde uma criança de 6 anos comeu um pomácea, que é esse caramujo de rio, e ingeriu cru. Certo? Esse é o pomácea que nós estamos mostrando. Esse é o pomácea, tá certo? Esse nós temos aqui no estado de Alagoas, nós temos no Brasil quase todo. Inclusive no sul do Brasil, ele é uma praga nos arrozais, e as pessoas não sabem o que fazer. Eu digo, gente, é simples, vamos comer. Então, esse tipo de caracol, de caramujo, o caramujo, ele é comestível. É comestível, aqui embora transmita doenças, nada que 20 minutos com a expressão não resolva. Agora, doutor, o senhor falava no início do programa que as pessoas que queiram, na verdade, provar, se deliciar desse caracol, a pessoa tem que ter cuidado para pegar ele. Ele não pode estar perto de fossas, perto de rios poluídos, não é isso? Esse conselho que você dá para as pessoas, a gente fala nesse cuidado para que a pessoa não adquira alguma coisa pensando ser do caramujo africano e, na verdade, ter sido contaminado pelo esgoto onde o animal estava ou alguma outra sujidade dessa. Mas você pegando animais de boa procedência, como eu falei, do seu quintal, do seu jardim, do sítio de um amigo, não há problema nenhum, desde que sofra o processo de cocção por 20 minutos. Nós vamos mostrar agora, doutor, nós estamos falando dos caracóis, nós vamos mostrar uma imagem bonita, um prato fino servido onde? Na Europa. Olha aí, escargot. Isso aqui é bastante, digamos assim, comível naquela região, não é isso? A França é um dos países mais famosos onde se prepara, esse aí é o escargot à bourguignon, que é com manteiga e alho e ervas finas, né? Gostoso isso. É gostoso. E está na concha de pomácea, está na concha da espécie mais apreciada na Europa. Agora, ele não se adapta muito bem em cativeiro e é mais rara. Mas, por exemplo, hoje na França, em Portugal, Espanha principalmente, qualquer boteco que você sente para tomar lá sua cerveja, o seu chopp, você pode pedir para acompanhar um prato de caracóis. Eu estou assistindo o programa Canal Aberto, estou achando esse programa bastante interessante. Eu fiquei curioso em comer um caracol. Existe algum lugar aqui em Maceió, algum restaurante que sirva esse tipo de prato, doutor? Olha, eu confesso que eu não sei porque eu não pago para comer. O senhor cria? Não, eu vou e coleto na natureza, onde o pessoal diz que tem foco de caramujo africano, que está todo mundo querendo matar, eu vou e coleto para o meu consumo. Tá certo? Agora, há uns anos atrás me disseram que os restaurantes franceses aqui de Maceió, na Ponta Verde, tinham no cardápio a espécie europeia, o Equus aspersa, para consumo. Esse prato aqui, que prato é esse, doutor? Bonito, olha, parece um prato francês, na verdade, é feito com caracol. Que prato é esse? O nome dele eu não sei, mas que é apetitoso é. Você vê que aqueles 5 animais que estão ali em cima de um tomate ou alguma coisa parecida são escargots cozidos, viu?
E eu tenho certeza que muita gente que tem preconceito hoje, que está nos assistindo e diz, cruz credo, eu nunca vou botar isso na minha boca. Eu estou aqui com um ponto, doutor. O nosso professor Paulo Caju, ele está com água na boca. Está convidando eu e o senhor para a gente se deliciar com o senhor justamente com esse tipo de prato. Não tem problema. Ficou com água na boca. O próximo foco que tiver aqui em Alagoas e disserem, olha, o caramujo africano está aqui amedrontando todo mundo, eu vou e pego para comer. Aliás, eu já me ofereci, veja bem, Sergipe recentemente saiu até no programa Globo Rural, uma infestação em 3 cidades no interior do estado de Sergipe, onde tradicionalmente se cultivam laranjas. Eu entrei em contato com o secretário de Agricultura de uma dessas 3 cidades, me coloquei à disposição para ir dar uma palestra não só para os técnicos, mas para a população que está amedrontada, na tentativa de tentar minimizar esse pavor, esse medo. Ninguém deu retorno. Agora o senhor me deixou curioso numa coisa. Eu e o telespectador do Canal Aberto, o senhor falou que é um consumidor nato dos caracóis. Isso. E o senhor não compra, não vai a restaurante porque tem a sua própria coleta. Isso. Onde o senhor faz essa coleta? Aonde estiver focos. Por exemplo, ano passado eu fui inclusive com uma equipe da Globo para uma cidade do interior, Capela. Né? Tinha um povoado lá onde estava todo mundo apavorado por conta do caracol africano. Para você ter ideia, no local que nós paramos, numa pequena propriedade, para fazer a coleta, tinha uma árvore lá, uma jaqueira que estava infestada com esse caracol. O dono da casa do sítio veio muito preocupado, triste inclusive, porque o filho dele, que morava na cidade, não estava mais visitando o pai, porque estava com medo de contrair alguma doença. Tá certo? Quando ele me viu coletando o animal com a mão, não com saco plástico ou como luva, como todo mundo fala, mas você pega isso, vai adoecer. Eu falei, não é assim que se pega a doença de caracol africano. Tá certo? É comendo cru. Tá? E esse caracol aqui, que o senhor está tendo problema aí nas bananeiras, no seu pasto, o senhor pode cozinhar e dar para os seus porcos, se o senhor não quiser comer. Doutor, uma coisa que me chama a atenção, as pessoas costumam comer ostras. Certo. Né? E a gente sabe que a ostra é um produto bastante perigoso, inclusive tem um germe que ela mata em pouco tempo, não é isso? As pessoas sofrem com isso, e eu vejo que o senhor defende radicalmente o caracol africano, certo, que ele é bastante saudável. Isso. Eu lhe pergunto, prazo de validade para esse produto? As pessoas pegam o caracol e uma quantidade elevada e diz, vou guardar na geladeira. Qual o prazo que a pessoa deve ter esse produto na sua casa? Existe algum prazo? Olha, o ideal, animais coletados na natureza, é você não armazenar, tá certo? Pega a quantidade suficiente para você comer, né? Eu faço conservas para manter em casa, mas precisa ter um pouco mais de prática. O conselho que eu dou é que não armazenem durante muito tempo, tá certo? É que coletem o suficiente para o fim de semana, para uma refeição. Acabou, volta lá no lugar onde você pegou e pega mais. Vamos recapitular uma coisa. Quais são as doenças que o caracol transmite para as pessoas e se são fatais? Bom, o caracol africano são 2 doenças que o pessoal normalmente comenta. Uma é a meningite eosinofílica e a outra é angiostrongilise abdominal. Nenhuma das duas, até hoje, novembro de 2011, foi diagnosticado devido ao caracol africano. Quem transmite essa doença hoje no Brasil? Moluscos, lesmas, caracóis e caramujos brasileiros. Tá certo, brasileiro. A gente só vê esse produto vivo, né? Morto, aliás, né? Vamos agora mostrar para você, telespectador, o escargot vivo. Dê uma analisada aí, dê uma olhada aí, ó. Então, esse é a espécie europeia, é o Eryx aspersa. Tá? Esse não é o caramujo africano, que hoje já virou praga nos estados do sul do Brasil. Esse é o escargot mesmo, né? Esse é o escargot mesmo, tá certo? Hoje o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, você encontra essa espécie aí. É caro lá esse produto? O pessoal destrói